correu que disse que eu disse que ela ia ler a Bíblia hoje. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Solicito ao vereador William Godoy realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Não te indigneis por malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Assim seja. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, William Godoy, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento a todos os edis aqui presentes. Também cumprimento ao Silano. E em seu nome, todos os que nos assistem na TV Câmara. E também cumprimento aos funcionários da casa. Expediente de 23 de 2 de 2021. Ofício número 34 de 2021 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando balancetes municipais do mês de janeiro de 2021. Ofício número 264 de 2021 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 1 de 2021, de autoria do edil Gilmar Martins. Projeto de lei número 24 de 2021, que dispõe sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e silvestres nas escolas públicas do município de Canoinhas, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, Zenilda Lemos e Marcos Romer. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 17 de 2021, que autoriza a permissão de uso de bem público e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 100 de 2019, que altera a denominação do Parque Municipal de Exposições Agropecuário-Industrial. Indicações. Indicação 25 de 2021, de autoria dos edis William Godoy, Gilmar Martins, Silmara Gontarque, Maurício Zimmermann, Osmar Liskovski e Vilmar Sudoski, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, para que seja realizada a modernização da iluminação e pintura do estádio municipal de Itão. Indicação 26 de 2021, de autoria dos edis William Godoy, Gilmar Martins, Silmara Gontarque, Maurício Zimmermann, Osmar Liskovski e Vilmar Sudoski, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, para que seja incluído para a pavimentação as ruas Benjamin Constante, trecho entre as ruas Agenor Fábio Gomes e São José, Júlio Budante Neto, trecho da Avenida Expedicionários à Avenida Rubens Ribeiro da Silva, Otávio Tabalipa, trecho da Avenida Expedicionários até Adolfo Badig, Antônio Salomão, trecho entre Francisco de Paula Pereira e Alois Stuber, Curitibanos, trecho entre as ruas Agenor, Fábio Gomes e São José, Pastor Jorge Weger, trecho da rua Agenor, Fábio Gomes até a São José, Otto Friedrich, trecho das ruas Álvaro Soares Machado e Roberto Elck, João Leandro Gonçalves, trecho final de pavimentação da Avenida Ivo de Aquino até o Trevo da Sereia e Cerrito, Rua Alfredo Maier, trecho Nazir Cordeiro e Teodoro Rumenhuc, e Major Vieira, trecho Barão do Rio Branco até Agenor Fábio Gomes, e também trecho da rua Eugênio de Souza até a Getúlio Vargas. Indicação 27 de 2021, de autoria dos edis William Godoy, Gilmar Martins, Silmara Gontarque, Maurício Zimmermann, Osmar Liskovski e Vilmar Sudoski, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Zenici Dreyer, secretária municipal de Assistência Social, para que seja disponibilizado o cartão alimentação para atendimento dos usuários da assistência social do município de Canoinhas, com a finalidade de garantir o benefício eventual prioritariamente às famílias compostas por crianças, idosos, pessoas com deficiência, gestante, nutris e as famílias envolvidas em situações de vulnerabilidade
e ou calamidade pública, através de credenciamento de supermercados para fornecimento do cartão alimentação, produtos alimentícios e produtos de higiene pessoal e ou de limpeza. Esta proposta garante o direito dos usuários do SUAS com mais autonomia, além da organização que possa valorizar o comércio local. É o que consta, senhor presidente. Solicito informar se existe vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Osmar Liskovski. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem presencialmente e também pelas redes sociais, desejamos a todos uma boa noite. Hoje, reunido com o nosso prefeito Beto Passos, o vice Renato Pique, eu, o vereador Maurício, o vereador William Godoy, o vereador Gil Baiano, o vereador Vilmar Sudoski, a vereadora Silmara Gontarek, depois nós trabalharmos nessas últimas semanas buscando resolver alguns problemas sobre pavimentação em nossa cidade, dos quais nós fomos questionados durante a nossa campanha, a nossa vida no dia a dia. Resolvemos em conjunto fazer uma solicitação ao prefeito para que juntos possamos, nós vereadores e toda a equipe de governo coordenada pelo nosso prefeito Beto Passos, buscar a pavimentação de algumas ruas. E felizmente fomos muito bem atendidos e com a promessa de que se nós juntos participarmos desse pleito, nós teremos com certeza a certeza de que logo essas ruas serão os projetos concluídos e encaminhados para a licitação. Quero agradecer a todos pelo esse empenho, porque se nós formos ver, eu moro no bairro Alto das Palmeiras e conheço muito bem a rua Antônio Salomão, que vai do Mercado Figura até a rua Lois Stiber. Lá tem uma empresa de transporte que emprega bastante pessoas, mas que também, devido ao porte dos veículos, é uma poeira que ninguém aguenta mais. Estive conversando com vários moradores e é insuportável. Então, a única maneira de comportar os moradores e a empresa é termos um asfalto. Porque o asfalto é sinônimo de higiene, de limpeza, e que realmente essas pessoas dessa rua não terão mais o problema de estar questionando aquela empresa dentro dessa área pública. Também a rua Benjamin Constante, a Curitibanos e a Pastor Jorge Weger, entre as ruas Agenor Fábio Gomes e a rua São José, é aquele trecho, vereador Maurício, que é muito declínio, muito aclive o terreno. Então, a prefeitura vai lá, faz o melhor serviço de cascalhamento, o melhor serviço de drenagem, vem essas enxurradas e não tem como, vai arrebentar mesmo. E pior, joga todo aquele material em cima do asfaltamento da rua Agenor Fábio Gomes. Então, com esse trabalho feito, com esse asfalto feito ali em cima, com certeza resolverá o problema de todos. E aquela comunidade merece todo esse carinho nosso e com certeza ficará muito grato. Temos também as ruas do Campo da Água Verde, a rua Júlio Budante Neto, que já foi feito o asfaltamento para o lado esquerdo, e agora precisamos, indo sentido BR, para o lado esquerdo foi feito, e precisamos unir esse asfalto da rua
da Avenida Expedicionário à Avenida Rubens Ribeiro da Silva. É um clamor daquele povo. E que, com certeza, com o trabalho nosso, a gente vai conseguir, vereador Vilmar. O senhor que é morador lá, o vereador William Godoy, os demais vereadores que também moram no bairro, nós vamos responder a um clamor daquele povo, muito tempo que pede para isso. Temos a Otto Friedrich, aqui em cima, no bairro Jardim Esperança, que é da Álvaro Soares Machado até a Roberto Elke, é uma das poucas ruas nesse bairro que ainda não é asfaltado. Eu acredito que todos os vereadores aqui sabem o quanto o povo está pedindo por isso. Né? Uma rua importantíssima na nossa cidade, do nosso bairro, que ainda não recebeu esse benefício. Temos a nossa população do lado aqui de Paula Pereira, Paciência dos Neves, Fartura, Cerrito. Que bom se fosse asfaltado até pelo menos o trevo da Sereia Cerrito. É um pleito que é meio audacioso, meio arrojado, mas que o prefeito e o vice e toda a equipe de governo estão prontos para lutar e fazer as economias necessárias, porque esse governo é um governo que economiza bastante, para que seja feito esse pedaço. E tem mais algumas ruas, aqui a Major Vieira, você sabe que a rua Major Vieira, ali próximo da Pantarolo, ali, até lá em cima, ele tem um pedaço que não é asfaltado, então é calçamento, e o calçamento precisa ser revitalizado, aquele pedaço ali, e colocado asfalto, que é muito melhor. Então, todo esse trabalho feito de vários dias do grupo aí, junto com o governo, nós trazemos hoje solicitação pública aqui na Câmara de Vereadores para que esse trabalho seja realizado. Eu acredito, vereador William, segundo toda a equipe trabalhando, nós vamos conseguir. Temos verbas de parlamentares, emendas, tem orçamento da própria prefeitura, se precisar vai ser feito empréstimo, mas essas obras vão ser concluídas. Claro que tem muito mais ruas que precisam, mas se faz essas não precisa mexer mais, vamos avançar. E cada vez, com esse trabalho, nós vamos dar uma melhor qualidade de vida para o povo canoense, e quem está na rua, no dia a dia, visitando as pessoas e conversando com o povo, quem não tem asfalto, o que eles mais querem é a pavimentação das suas ruas. Tenha certeza que é isso, porque é higiene, é limpeza, é tantas coisas boas que o asfaltamento traz, que são inúmeros para aqui, para a gente dizer todos. Então, agradecer mais uma vez e pedir realmente que o nosso prefeito, o vice e toda a equipe realize isso que será para nós um sonho do povo de Canoinhas. Obrigado. Vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e de uma forma muito especial, cumprimentar minha irmã de sangue, Sirley. Eu sempre digo que família é presente de Deus. E a minha irmã é alguém que eu sempre digo, meu porto seguro. Junto com ela, minha irmã de fé, Solange Piotrovski, que acompanham nessa noite também. Juntos aí temos várias missões. A Solange, então, é coordenadora diocesana do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica da Diocese de Caçador. A presença de vocês muito nos alegra nessa noite. Eu gostaria, então, de fazer uma explicação, contribuir com a indicação número 27, vereador William Godoy. Presidente, falar da importância desta indicação, parabenizá-los, porque eu sou assistente social há 20 anos. A bandeira pública da assistência social sempre foi a minha meta de vida. Estou, então, na prefeitura concursada enquanto assistente social fazem 15 anos, já fez 15 anos, estamos indo, então, para 16 anos. E o auxílio emergencial, conhecido também como auxílio cesta básica, é um direito. É um direito à alimentação digna e de qualidade.
Hoje, como é que funciona, então, esse direito ao acesso à alimentação? Hoje nós temos em Canoinhas, então, 3 CRAs que fazem esse atendimento emergencial e temos também o órgão gestor na Secretaria Central que também realiza esses encaminhamentos, esses atendimentos ao direito à alimentação. Em Canoinhas funciona como? Ou funcionava, e por isso que eu quero parabenizá-los. Então, existe um mercado credenciado através de licitação, e quando nós, por exemplo, fazemos um atendimento lá no bairro Campo da Água Verde, local onde eu trabalho, local onde eu moro, a pessoa precisa, então, retirar essa cesta básica num mercado que fica muito distante do Campo da Água Verde. E desta forma, como vocês estão propondo, isso vai ficar mais fácil por quê? Porque mercados serão credenciados, então, tanto os mercados locais, o comércio local vai ganhar com isso, e também as pessoas. Porque imagina só, presidente, uma pessoa saindo lá do Campo da Água Verde para ir buscar uma cesta básica lá no Alto das Palmeiras. A dificuldade de locomoção é bastante grande. Também pessoas que moram no Jardim da Esperança, Alto do Frigorífico, ou qualquer outra localidade do município de Canoinhas. Como fica é difícil esse acesso, vereador Maurício? E esse auxílio, através do cartão alimentação, vai facilitar, porque aí vão haver mercados credenciados, tudo com processo licitatório, e o cidadão vai escolher, então, o mercado mais próximo para estar acessando um direito, que é um direito constitucional, um direito assistencial, à alimentação básica para todo ser humano. Então, com certeza, vai ser muito bem-vindo entre as famílias atendidas, entre os profissionais do Sistema Único de Assistência Social. Aqui vai o meu abraço para assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, monitores, serventes, cozinheiras, que fazem desta política pública mais do que um trabalho, em si, uma doação ao próximo. Então, meu abraço a todo o Sistema Único de Assistência Social do município de Canoinhas. Tati Carvalho, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, população que nos acompanha presencialmente e online. Boa noite aos funcionários da Câmara. Eu quero parabenizar o grupo dos 6 vereadores pela solicitação de asfaltos. Acredito que realmente nossa população precisa e merece isso, mas quero aproveitar para falar aqui sobre o nosso requerimento de hoje, para a gente conseguir, além de fazer os pedidos em prol da população, cumprir com o nosso trabalho de fiscalização, que também é um trabalho que deve ser feito pelos vereadores. Então, eu solicito, que os nobres vereadores nos ajudem nessa parte de fiscalização do asfalto, porque acredito que, assim como nós, os nobres edis também têm recebido reclamações de várias obras, inclusive em relação a atraso. Então, já justifico esse nosso requerimento, principalmente em relação à placa, que falta a placa com os prazos, e peço encarecidamente para que os nobres vereadores nos ajudem nessa parte de fiscalização, além dos pedidos, é claro. É isso, senhor presidente. Vereador Vilmar. Com a palavra, vereador. Cumprimento, senhor presidente, Gil Baiano, as colegas vereadoras, colegas vereadores, comunidade se faz presente, a Cirlei, minha colega de Cia Canoinhas, aos internautas que nos acompanham, boa noite a todos. Já o vereador Osmar já fez uma explanação bastante ampla com relação à nossa indicação e o trabalho que venhamos realizando nas últimas semanas, fortemente, juntamente com o vereador Maurício, juntamente com o vereador William Godoy, com a vereadora Silmara, com o nosso presidente Gil Baiano, fazendo esse trabalho de várias ações aqui no município.
juntamente com o Executivo Municipal, com os secretários, especialmente com a liderança do nosso prefeito Beto Passos, do vice Renato Pique, para que cada dia mais nós possamos melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, por exemplo, a rua Júlio Budante Neto, que já o vereador Osmar já comentou, que é uma rua do bairro que eu também resido. Quando foi construído o lado esquerdo da Expedicionários, muitas pessoas questionaram e pediram. Eu sempre dizia, calma, que a hora vai chegar, né? Então agora está sendo contemplado essa rua, que é uma rua importante, uma avenida, na verdade, né, que irá receber lá as duas pistas de rolamento, com 3,5 metros, né, direito e esquerdo, ir e vir. Terá o estacionamento dos veículos, terá calçada de 1,5 metro, enfim, vai fazer uma avenida completa, iluminada, com iluminação, revitalizar também a iluminação daquela rua, enfim, fazer um trabalho completo. Claro que a gente está anunciando hoje todas essas ruas, e isso tem um processo que ainda vai acontecer, que vai andar, mas esse é o início de tudo, vereador Maurício, né? Agora é o início, agora é um fato, agora, de fato, isso vai ocorrer, isso vai acontecer. As dificuldades do transcorrer de todo esse processo licitatório, obras e tal. Até com relação à fiscalização que a vereadora Tati comentou, hoje nós estivemos reunidos com a empresa que está fazendo o trabalho e fortemente foi cobrado, né? Nós temos feito o nosso papel de fiscalização, sim, muito forte, vereador Maurício, presidente Gil. Mas muitas coisas não dependem só da gente, né? Depende que terceiros realizem e façam. Então, e é difícil lidar. Lidar com nós, seres humanos, não é fácil, não é simples, né? Então, mas o trabalho é feito com dedicação, com ampla vontade, ampla disposição, com muita determinação para que tudo dê certo e que venha a atender cada dia melhor cada cidadão, cada munícipe. Também queria completar, vereador Mar, e que aqui não estava escrito, lá no Campo da Água Verde, todas as travessas, de todas as ruas, da Expedicionário para a direita, fica a Alfredo Maia. Todas vão ser contempladas ligando. Expedicionários, Alfredo Maia. Lado esquerdo, Frederico Kohler. Todas será contemplado. Então, tudo isso vai ser feito, inclusive a Expedicionário vai passar mais limpo, pó, barro. É um trabalho assim bem amplo e grande que está sendo discutido. Não de hoje, já há muito tempo vem se discutindo isso, vem se trabalhando isso. Mas tem os seus momentos para que isso possa acontecer. Então, agora aconteceu. Está iniciando esse processo e realmente agora vai acontecer. Também a revitalização do nosso estádio, né? E vai ser melhorada a condição da energia elétrica, vai ser revitalizada a parte da eletricidade toda. Muitas pessoas utilizam o nosso estádio. Vão caminhar, vão fazer ginástica, vão utilizar na modo esportivo de várias maneiras lá. E também uma pintura, uma revitalização, o estádio que fica bem central, né? Talvez um dos melhores e maiores estádios aqui da nossa região, para que se possa ser utilizado mais ainda. O cartão alimentação, que vai dar direito ao credenciamento das empresas de Canoinhas, que às vezes, numa licitação, acaba sendo de fora mais difícil de ser feito esse trabalho, e assim vai contemplar mais as pessoas, as empresas de Canoinhas. E também aquela pessoa que vai usar aquele valor, aquele crédito, obviamente, ela pode talvez comprar, porque às vezes vai uns 5 kg de trigo, mas de repente ela nem faz pão em casa. Pode substituir um outro alimento que ela usa. Claro que vai ter que ter todos os cuidados com relação a comprar coisa que não deve ser comprada, obviamente, e isso vai ter mecanismos que vão
coibir isso, mas com toda certeza vai ser de forma que vai melhorar a vida das pessoas. Vai dar mais condições de elas usarem realmente aquilo que elas realmente precisam. Então, é um trabalho amplo, de todos juntos, de muitas mãos, para que nós possamos dar cada dia mais um pouco de melhoria a cada cidadão. Obrigado, presidente. Vereador Homer. Boa noite, presidente Gilmar. Em nome dele, cumprimento os demais colegas. Boa noite, o público. Silano. Cumprimentar o meu colega da Secretaria de Obras. A gente está sempre lá se acudindo, né? Tem dias que eu peço, tem dias que eles me pedem. Hoje eu fui fazer um meio de campo lá, numa situação lá de um morador, e a gente vai se ajudando e assim as coisas vão para frente. Eu gostaria de falar sobre o projeto de lei que nós colocamos nesse momento e dar uma explicativa para o público em geral que comenta quando a gente lê o expediente aqui um projeto de lei e depois fica perguntando mas não foi votado, não foi votado. Então, todos esses trâmites legais que existem para um projeto ser lido aqui e depois ser votado. Então, ele tem que passar pelas comissões, isso é um pouco moroso, porque a gente tem que avaliar todas as questões jurídicas desse processo, se existem vícios e afins. Então, já comentar o porquê que o projeto ele é lido num dia e não é votado simplesmente no outro dia. Assim. Então, a gente tem todos esses processos. Então, tem gente que vem nas redes sociais ou até pessoalmente perguntado por que o projeto foi lido num dia e não foi votado no outro, né? Então, não é tão simples assim. Esse daí eu digo que tudo que a gente faz deixa uma marca, mas os projetos de lei são os que deixam as marcas mais profundas, porque a gente ajuda na estruturação do município inteiro. Essa é a nossa herança, né? Então, muitas das indicações que a gente faz aqui, elas acabam sendo momentâneas, mas os projetos de leis eles vão durar para a posterioridade. Então, eles devem ser muito bem analisados. E comentar um pouco sobre a saúde animal no nosso município. A gente teria uma reunião hoje com o prefeito, só que, infelizmente, devido a outros compromissos, essa reunião foi adiada. E a gente, dentro desse plano de saúde animal, o que a gente quer propor para o município são medidas não paliativas, mas sim preventivas. Porque hoje o trabalho que a gente faz aqui é enxugar gelo com uma toalha, né? Então não é possível que o município consiga se manter e os voluntários consigam se manter por tanto tempo fazendo esse tipo de trabalho. Leva à exaustão tanto do voluntário quanto do município. Então, as nossas medidas são todas dentro da prevenção. Isso inclui também, né, vereadora Tati, o cadastramento dos animais e também a cultura, né? Porque a gente tem a cultura do abandono. A palavra antiga que nós sempre ouvíamos, extraviar, né? Vamos extraviar, né? Então, a gente tem que retirar essa cultura. E para quem é, que nem eu, docente, o professor Osmar também sabe que a melhor maneira de você retirar uma cultura é você começar pela criança, né? Pela escola. É a criança que conscientiza o pai. Você falar uma coisa para uma pessoa que tem 40, 50 anos, que foi criada naquele sistema, é uma coisa. Só que o filho chegar e falar é outra coisa. Então, por isso que é importante a gente ter todos esses caminhos para que haja a conscientização. Somente a moralização não vai dar certo e não vai funcionar, gente. Então, é uma coisa utópica nós dizer que amanhã a gente vai colocar uma lei e as coisas vão funcionar a partir do momento que seja sancionada essa lei. Então, a gente tem que começar com um trabalho muito forte de conscientização. A gente sabe que o ser humano tem sempre essa característica de passar a sua responsabilidade a um outro. Então, muitas pessoas discutem a criação de um canil no município. Eu sou totalmente contrário, porque vai virar um depósito de animais, assim como um asilo vira um depósito de gente, né? Então, o ser humano abandona a própria plebe, né? A própria cria não vai abandonar um animal, né? Então, o município tendo esse local, eu creio que vai virar um depósito de animais e se tornar insustentável. Todos os canis públicos se tornaram insustentáveis. Então, essa nossa lei vai de encontro a esse plano que a gente pretende entregar, né, em mãos ao prefeito, para que seja elencado as secretarias responsáveis por fazer cada um a sua parte
e dentro desse contexto a gente poder fazer esse trabalho preventivo e até moralizar as pessoas diante desse estado. Seria isso, então. Muito obrigado. Vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, meu amigo Silano. Boa noite, público em geral, funcionários da casa, amigos internautas. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessas indicações. Aqui mostra a afinidade que nós estamos tendo entre nós, vereadores, junto com o nosso executivo municipal, com o nosso prefeito Beto Passos, com o nosso vice-prefeito Renato Pique. Um trabalho feito a muitas mãos, professor Osmar, de algumas semanas, discutindo diversos assuntos que a população já clamava na campanha. Essa afinidade tem trazido algum benefício para nós, e com certeza um maior ainda para a nossa população. A respeito dessas ruas, o professor Osmar citou muito bem já todas elas. Eu queria dar ênfase aqui a uma só, que é a rua João Leandro Gonçalves, que seria feita a pavimentação do Ivo de Aquino até o trevo de acesso ao Cerrito Sereia. Esse acesso do interior ao centro, vereador Vilmar, tem um trânsito intenso de veículos leves, mas também de veículos pesados. Quando os veículos pesados, em épocas de chuvas, eles adentram a nossa cidade, ele vem ocorrendo ali um certo transtorno para a população que mora naquela região. Já é uma solicitação antiga, nós continuamos trabalhando nela, esperamos ser atendidos, o trabalho está sendo bem feito em sintonia, né, professor Osmar? Então, eu só queria esclarecer que nós realmente estamos trabalhando, estamos juntos, estamos unidos por Canoinhas, assim como mostra o trabalho feito também, presidente Gil, junto à Secretaria da Assistência Social. A nobre vereadora Zenilda trabalha há anos com assistência social, muito bem citada as suas palavras, e realmente esse trabalho que a gente fez foi buscando uma parceria com a secretária que hoje ocupa a pasta, a Zanici, e isso com certeza vai trazer um benefício enorme para toda essa população que depende do SUAS. Assim como essa indicação do estádio de Itão, hoje, para vocês verem como nós estamos trabalhando, nós tivemos já diversas vezes conversando até com a pessoa que está à frente da Secretaria de Esportes, com o Jubanski, e eu tive a oportunidade de verificar, no final de tarde, a quantidade de famílias que estão ocupando aquele espaço, seja em caminhadas, seja em atividades físicas, e o povo canoense, ele é um povo que gosta do esporte, ele adora o esporte. Então, nada melhor do que nós proporcionar um local mais adequado, com conforto melhor, e quem sabe até no futuro próximo nós consigamos ter de novo uma equipe de futebol que represente Canoinhas e região. Então nós precisamos ter um local apropriado para isso. E a respeito da fiscalização, como muito bem citado pelo vereador Vilmar, essa reunião realmente ocorreu para que a gente fizesse a cobrança. Essas pavimentações que estão sendo sugeridas, indicadas, também vão ser cobradas. A respeito de redes sociais, eu acompanho alguma coisa em cima de rede social, mas essa fiscalização, esse apoio que vocês pedem,
pode ter certeza que no nosso dia a dia também está acontecendo, não só em obras, até lá no próprio interior. Eu tenho acompanhado o serviço da Secretaria de Obras e também faço a fiscalização lá, não só dentro da nossa cidade ou dentro de obras de pavimentação asfáltica. Essa fiscalização tem que ocorrer em todos os setores. E essa sintonia que os 6 estão tendo hoje, já não é de uma semana. Nós já estamos trabalhando há mais tempo também. Então, vocês têm o nosso apoio, nós continuamos fiscalizando e estamos trabalhando em prol do nosso município, em sintonia com o nosso governo. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Então, já cumprimentados, cumprimento aos demais que também chegaram, familiares da nossa vereadora Zenilda. Em relação às nossas indicações, muito bem citado já por todos os vereadores, mas eu gostaria de fazer uma ressalva justamente em relação à indicação número 27, 2021, em relação ao cartão alimentação. Como é de conhecimento de muitos, e aqui dos nossos vereadores, muito discutido foi em algumas semanas aí para que a gente pudesse chegar a esse material. E já fui usuário do SUAS e no passado, quando usuário, eu via juntamente com a minha mãe essa dificuldade justamente citada pela vereadora Zenilda em relação ao sacolão, a pessoa ser moradora do Campo da Água Verde e ter que buscar lá no Peruce, por exemplo, como foi o caso que aconteceu, que eu nunca me esqueço, onde nós não tínhamos condição de buscar esse sacolão e naquela situação a gente teve que buscar por ajuda de amigos, familiares, para que a gente pudesse crescer e se desenvolver, para que não precisássemos mais usar o SUAS. O SUAS, ele está aí para ser utilizado. Eu vejo que ele é justamente uma mola para famílias que precisam, pelo menos para mim e para minha mãe foi, onde nós usamos daquilo como motivação para que a gente não precisasse mais usar o sistema. E nós usamos outros sistemas que a assistência social tinha, como cursos de pintura, cursos de desenho, cursos de crochê, para que nós conseguíssemos o valor necessário para comprar nosso alimento e não mais ganhar o sacolão. Mas eu vejo que tem pessoas que precisam utilizar esse sistema por mais tempo, e não apenas por um curto período, como foi o meu caso. E essas pessoas, elas não têm condições, como bem citou a vereadora, para ir até o local para retirar. Então, em conjunto, né, com todos os vereadores, a gente estruturou esse projeto, passamos para a secretária, sentamos juntos. Tenho certeza que ela, juntamente com a sua equipe, nos ajudou a estruturar essa situação aqui. E ela vai, então, além de tudo, o morador ele vai poder retirar no mercado próximo à sua residência. E, além de tudo, tem a questão socioeconômica que vai ser um impulso para o nosso comércio, onde todos os mercados que vierem a ser contemplados, passar por um processo licitatório, por um preço que seja conivente, né, com as condições a quais serão colocadas ali nessa licitação, eles vão poder fazer parte e também suprir a necessidade aí daquele bairro, daquele local. Muito bem citado já pelos vereadores, vai ter um cuidado bem grande, né, em relação à questão dos produtos. Serão produtos já marcados, não poderá ser adquirido produtos fora daquela listagem. Então, será todo acompanhamento será feito. E tenho certeza que nós, vereadores, nós 10 vereadores, acompanharemos isso e faremos a fiscalização necessária para que esse projeto ele seja aplicado da melhor forma possível. Só dando uma pincelada em relação à indicação 26, já muito bem colocada pelo vereador Osmar, já citou as ruas. Foi realmente um trabalho de algum tempo, desde aquela nossa visita lá a Florianópolis, que nós já vínhamos discutindo, conversando, alinhando quais ruas que eram necessárias. Cada um de nós acabou suprimindo algumas ruas que eram amplamente cobradas pelos nossos, e da mesma forma a gente abriu espaço para algumas ruas que
são de extrema necessidade para comércios, para moradores que a gente tem aí a cobrança diária, e chegamos a essa lista. Tenho certeza que futuramente, com o governo andando, com as coisas acontecendo, com emendas vindo dos nossos deputados, a gente poderá contemplar muitos outros locais e assim atendendo a nossa população da melhor forma possível. Em relação ao Ditão, como muitos dos senhores puderam ver, essa semana saiu aí na mídia em relação à vinda de um time aqui para a nossa cidade. Seria o Nação Canoinhas, um grande sonho, principalmente porque ele, não se tratando apenas do esporte, se tratando do turismo, se tratando da cultura, se tratando daquilo que vai agregar esse time ao nosso município, e principalmente pelo meio que ele está vindo, que será através de um incentivo de um empresário, o qual vai onerar o menos possível o nosso setor público. Então, esse time, ele tenho certeza que vai atrair olhares para a nossa cidade, atrairá empresários, investidores, pessoas que vão colocar Canoinhas no seu roteiro para acompanhar os campeonatos. Então, o time que está aí se dispondo a vir para Canoinhas é um time que tem crescido muito dentro do nosso estado, e tenho certeza que, com o abraço da nossa cidade, ele vai poder se desenvolver ainda mais. Mas aí entra uma situação. Nosso Ditão, ele é, sim, lindo, muito bem cuidado, um dos melhores estádios da região, se não o mais bonito, mas tem algumas situações ali que nós, em conjunto, identificamos e solicitamos aí ao poder público, ao executivo, para que sejam feitas essas melhorias, tanto na parte de modernização de iluminação, na questão da melhoria também da parte elétrica, da pintura do estádio, para que seja mais atrativa, para que o público esteja lá, e além de tudo, o canoinhense que vai até lá para correr, para levar o filho, para jogar bola, para praticar um esporte ou para um treinamento físico, ele também vai poder utilizar dessa estrutura com mais conforto, com mais segurança, porque a iluminação, principalmente a iluminação, ela é de suma importância para que a gente tenha a segurança. Então, quero aqui agradecer a todos os vereadores que amplamente discutimos nessa semana, nas semanas anteriores, para que a gente pudesse chegar a essas indicações de uma forma que viesse a contemplar o máximo possível dos nossos canoinhenses. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento ao prefeito Beto Passos e ao nosso vice Renato Pique, assim como os secretários que nos atenderam nos últimos dias e também nos deram muita serenidade em relação às nossas solicitações, às nossas propostas, e nos ajudaram a montar esse trabalho que hoje a gente está apresentando para a nossa população. Encerradas as inscrições? Encerrada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar Silano, Ezequiel, companheiro, amigo, colaborador da prefeitura, as irmãs da nossa vereadora Zenilda. Quero cumprimentar aqui os funcionários da casa e desejar a todos que nos acompanham através da internet, desejando uma boa noite a todos. Quero rapidamente aqui falar sobre uma das ruas indicada, que é a João Gonçalves Leandro. Essa rua, talvez, é o clamor de muita gente. Sabemos que a pavimentação asfáltica, ela seria ótima em todas as ruas do município. Em todas. Por questão de qualidade melhor de vida, que é onde não tem o pó, não tem o barro, mas também diz a palavra de Deus que quanto mais dado, mais será cobrado. E aonde tem pavimentação asfáltica, antes é reclamado por pó, barro e tudo. Após a pavimentação, é reclamado o excesso de velocidade e muitas vezes é instalado a lombada também para prejudicar os condutores, os bons condutores. E atrapalhar até mesmo o trabalho da Polícia Militar, o trabalho do Corpo de Bombeiro, enfim. Então é esse ditado: quanto mais dado, mais será cobrado. Mas eu quero falar da rua João Gonçalves Leandro, que é uma rua que ela dá acesso à saída
da área urbana para a área rural, que é no alto do frigorífico, indo até a bifurcação do Caraguatá, que dá destino a Paula Pereira e a comunidade de Cerrito. É um gargalo onde é período de safra, esse período em diante, o fluxo de veículos, caminhão, máquinas, é muito grande ali. Então, nos dias de chuva, é um barro, é um encalhador, ele tem um problema seríssimo ali no solo ali. Então, a necessidade de ter uma pavimentação asfáltica ali vai beneficiar não somente quem mora em torno desta rua, ali no alto do frigorífico, mas também aqueles que dependem muito de passar por esta via ali. Enquanto a fala da vereadora Tati, que pedindo para que todos ajudem na fiscalização, isso eu digo a cada um de vocês, é o dever de cada um de nós. É o dever. Não podemos se omitir de ver algo incorreto, né, e se calar. Mas como o vereador Maurício tem citado, né, talvez aqui não tenha falado sobre algumas fiscalizações feitas, mas tem ido direto ao setor. E eu digo, não se omitam de fazer nenhuma fiscalização quanto principalmente essas empresas que prestam serviço para o nosso município, que são pagas para fazer uma coisa e fazem outras. Isso é o nosso dever, é o dever de cada um de nós. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar na tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 017/2021, que autoriza a permissão de uso de bem público e da outras providências. Utilização do Parque de Exposições Ouro Verde pela Associação de Pecuarista de Canoinhas e Região para a realização de Feira do Gado entre os dias 13 e 15 de março de 2021. Está em discussão? Com a palavra, vereador Maurício. Senhor presidente, eu só queria fazer aqui um breve comentário a respeito da Pecari e parabenizar aí o meu amigo, o pessoal, o seu Walter Surcamp, presidente da Pecari, também o seu Josué de Souza Antunes, Davi Kchileski, seu Mick Machado, que estão à frente da Pecari. O agronegócio tem sido a roda da nossa economia, em termos municipais, estaduais e federais. E essa cessão de uso é uma coisa rotineira, eles já há muito tempo fazem isso, usam o patrimônio público lá, mas eles fazem também a conservação do material. As mangueiras estão sendo reformadas, quase metade das mangueiras foram reformadas, estão ainda em andamento, para muito bem acomodar até os animais. Então, até isso temos que parabenizar para que seja o bem-estar animal também seja atendido. Então, é só para ter uma lembrança, a força da Pecari, da associação, eles têm mais um ano ainda dessa diretoria, eles fizeram um grande trabalho, levantaram, assim eles saíram de uma feira de gado de 100 e poucos animais, para mais de 400 animais, estão ambiciosos, querem chegar até o número mais alto, e isso vem a trazer diversos benefícios para os criadores e também divisas financeiras para o nosso município. Então, o meu parabéns a todo o pessoal da Pecari. Em nome do presidente Walter, também quero cumprimentar os demais da diretoria da Pecari. Conheço o trabalho deles e esse projeto aqui, na verdade, nós
nem deveria ser necessário estar aprovando, mas como é um bem público, né? Então sempre de costume vir esse tipo de projeto aqui para aprovação. Coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada em segunda e última votação, projeto 017. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 100/2019, que altera a denominação do Parque Municipal de Exposição Agropecuário-Industrial. Altera a denominação do Parque Municipal de Exposição Agropecuário-Industrial Ouro Verde para Parque Municipal de Exposição Agropecuário-Industrial Ouro Verde José João Clempos. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. colaborando aqui para a discussão, inclusive da feira, semana passada foi me repassado, ó a redundância aí, né? Foi me levada uma demanda a respeito dos bueiros próximos à entrada do parque. Devido àquele degrau que a empresa Apiá fez na pista, e também a construção da ampliação da cooperativa do outro lado, criou-se um aumento do fluxo de água ali e ele se concentra na entrada do parque, né? Então eu já tive, inclusive na Secretaria de Obras, a gente solicitou o hidrojateamento daquelas bocas de lobo. Ali não é tão fácil de resolver o problema porque só existe uma solução, só jogar a água para o sentido contrário, que vocês sabem que tudo que vem para baixo é de jurisdição do DENIT e não é possível o município fazer nenhuma alteração ali. Inclusive até essa semana foi perguntado sobre a rotatória e aquela área, a manutenção daquela área ali, que é de responsabilidade do DENIT e não do município, já explicando que a gente amplamente explicou de por que ainda não foi feita a limpeza daquele local, que tem uma empresa que inclusive recebe para fazer a limpeza disso. Então vamos cobrar que a empresa o faça. E na Secretaria de Obras a gente já teve a resposta positiva que está no cronograma esse hidrojateamento e que possivelmente nos próximas semanas, né, próximos dias, próximas semanas seja feito para que a exposição ela ocorra e traga uma imagem bonita de Canoinhas, né? Porque do jeito que está ali, se der uma chuva muito forte, devido àquele degrau, a água se concentra e faz tipo de um riozinho ali, né? Então na frente, né? Então tá bem complicado, né? Então já tive a resposta positiva do secretário Edmilson que vai ser feito o hidrojateamento ali. Caso alguém leve essa demanda para vocês, né? Dizer que já está no cronograma esse hidrojateamento. Seria somente isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Este projeto é um projeto que foi elaborado na gestão passada, onde acredito que foram os 10 vereadores que assinaram esse projeto na gestão passada. E por falta de alguns documentos, acabou isso não sendo votado ano passado. Mas, e agora, preenchido todos os requisitos, o projeto então está em votação. Mas eu queria falar da importância do seu José João Clempos, como vereador que foi dessa casa, como prefeito por 2 mandatos, inclusive ele teve um mandato de 6 anos, uma pessoa que foi extremamente importante para Canoinhas, dedicou sua vida aqui em Canoinhas, tanto como empresário, como político, como um líder comunitário, né, e toda a sua família, a importância que foi, e também esse parque foi criado na sua gestão, sabe? Então, daí com a perda dele, né, com a falta dele entre nós, os 10 vereadores, naquela época, o vereador Célio, o vereador Paulo e os demais vereadores, a gente sentou, discutiu, conversou e achou da importância de ser colocado, então, o nome do seu José João Clempos, para ficar na memória, né, de todos, o nome dele sempre muito lembrado pela população, pelas pessoas que viveram na época e vivem hoje, a sua importância, e com toda certeza vai ficar marcado para a família e para nós canoinhenses,
tudo aquilo que ele construiu, fez e lutou pelo nosso município, pelo nosso povo. Então, só queria fazer essa importante explanação e esse comentário, dizer que os 10 vereadores da legislatura passada, e acredito que agora, votando pelos 10 vereadores dessa legislatura, acredito que seja unânime entre todos, né, a importância de que o nome dele esteja lá muito bem colocado e que isso se eternize no nosso parque de exposição, que, como nós falávamos com o vereador Marcos Homer, lá dentro tudo pode se construir dentro da área agropecuária, dentro da área da agricultura e entre outras atividades que possam ser desenvolvidas lá, mas que vai ficar dentro do parque. O parque estará levando o nome do Sr. José João Clempos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Vereador Osmar. eu queria parabenizar os 10 vereadores da gestão passada pela lembrança e homenagear o senhor José João Clempos. Não irei falar da vida, talvez, pública dele, canoense, que todo mundo saiba, mas falar da vida pessoal do amigo da comunidade do bairro Piedade, onde eu me criei, né, do empresário, da sua casa natal, do presidente da igreja Nossa Senhora Aparecida, do patrocinador do Cruzeiro e depois do Estrela Azul da Piedade, um homem que realmente dá para se dizer que é um verdadeiro líder comunitário e um amigo da comunidade. Falar de João José Clempos chega a emocionar. Talvez hoje eu aqui e o Vilmar, que são as pessoas com a idade um pouquinho ou mais, que convivemos muito mais tempo com eles e vivemos o auge da sua vitalidade e das suas funções públicas no município de Canoinhas. Deixou os filhos, está aí o Juca Clempos, né, e o Giovanni, que levam o nome do pai para frente, e você tem uma justiça que vocês fizeram, foi anexar ao nome do parque o nome do José João Clempos, que foi realmente o fundador, e talvez Santa Catarina não tenha um parque tão lindo quanto o nosso, e que nós precisamos, nós todos os vereadores, nós aqui, eu sei que o Marcos teceu grandes elogios esses dias ao Clempos, para nós utilizarmos aquele parque, nós temos ideias, todos nós juntos. No governo passado, a gente, junto ao prefeito, na ideia dele, a gente iniciou a família no parque, que era um momento que, uma vez por mês, os funcionários da prefeitura dedicavam aquele domingo para propiciar uma festa para os munícipes que quisessem confraternizar-se no Parque de Exposições Ouro Verde, hoje José João Clempos. Lembro do presidente Gil, alguns domingos, ele mesmo, o caminhão, carregar as mesas e deixar lá para que as pessoas pudessem saborear o churrasco de uma maneira mais confortável. Parabéns a todos e que a vida e a obra do Sr. José Clempos fique eternizada com o nome do Parque de Exposições. Obrigado. Senhor presidente, a palavra, vereador. Só eu queria colocar aqui em plenário e, de repente, o Juca, né, que é uma pessoa da família, de repente, no dia que nós votássemos em segunda votação, ele poderia até estar presente aqui, a gente convidar a família para estar presente, né? De repente, usar até a tribuna. Eu só estou colocando aqui em deliberação do plenário, para o plenário entender, e se a família também entender que deva fazer isso, né? Estou colocando isso, que possamos, talvez, fazer esse convite a eles. Positivo. Quero falar aqui, em poucas palavras, da vida do José João Clempos. Não somente por ele ser um homem político, mas pela vida política que ele conduziu. Hoje tem muitos políticos que é ruim até de lembrar. Mas seu José João Clempos dá orgulho de lembrar dele. Nosso saudoso José João Clempos. Gostaríamos que ele estivesse entre nós para que nós pudéssemos aprender mais com ele.
mas isso aqui está sendo colocado em homenagem ao nome dele, não somente por ele ter sido um homem político, mas pela vida política que ele conduziu aqui na nossa cidade. Então, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Não há nenhum contrário, principalmente com o nome do senhor José João Clempes. Está aprovado em primeira votação. Passamos à leitura dos requerimentos. Solicito a vereadora Zenilda Lemos fazer a leitura dos mesmos. Requerimento número 025, 2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Marcos Homer, Juliana Maciel e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando informações sobre a adequação de acessibilidade, especialmente no piso tátil das ruas Alfredo Maier e Alvino Voigt, no bairro Campo da Água Verde. Nas duas obras, aparentemente foram desrespeitadas as diretrizes de acessibilidade previstas na Lei Municipal 5.954/2016, NBR 9050 de 2015, NBR 16537 de 2016, sinalização tátil no piso, especialmente em relação à proximidade do piso tátil em relação aos postes e placas de sinalização. Além disso, encaminhar cópia do laudo de conformidade em acessibilidade, ART e RRT, anotação de responsabilidade técnica, do laudo emitido pelo responsável técnico da obra. Está em discussão? Por gentileza. Não, a vereadora Juliana. Desculpe. Obrigada, presidente. Eu vou tirar um pouco, porque acho que a voz da gente fica melhor, é mais fácil da gente se comunicar. Então, primeiramente, quero cumprimentá-los, uma boa noite a todos, os colegas vereadores, ao público que nos acompanha na noite de hoje, aos internautas. Então, estamos aí em mais uma sessão solene aqui na nossa casa de leis, na nossa casa do povo. Em relação a esse requerimento 25 de 2021, de autoria minha, dos meus colegas a Tati Carvalho, a Zenilda Lemos e o Marcos Homer, assim como alguns de vocês, quando fazem as fiscalizações, a gente tenta primeiro conversar, enfim, alguma coisa de forma informal para que isso seja resolvido. Acho que é o melhor caminho, né, a ser tomado. Mas nessa situação, eu pessoalmente tive 2 reuniões com o secretário de planejamento. Também cobrei da empresa que realizou a obra, na rua Alfredo Maier, né? Então, estive até pessoalmente com o secretário na rua Alfredo Maier. Estive em momento oportuno também com os meus colegas aqui vereadores, analisando a situação desse piso tátil em ambas as ruas, né? Conversei com membros do CONDE, que é o nosso Conselho da Pessoa com Deficiência aqui do município, e realmente esse piso tátil ele foi colocado de maneira irregular. Então, como já faz aí mais de 3 semanas que eu venho solicitando de maneira informal que isso seja adequado, né? E até hoje o pedido não foi atendido, carece realmente de formalização. Entendo que os senhores devem concordar comigo, né? Então, que seja encaminhado para essa Casa de Leis o laudo de conformidade e de acessibilidade, porque deve existir algum responsável técnico aí, algum fiscal, para verificar no momento da conclusão dessa obra que está errado.
né? Que o poste não pode ficar a 20, 30 centímetros do piso tátil, que nós temos NBRs que regulamentam, que nós temos lei municipal que regulamenta, né? Isso não pode passar, não pode ser concluída uma obra dessa forma. Especialmente porque estamos falando de pessoas com determinadas deficiências que dependem do piso tátil para se conduzir nas calçadas públicas, ali, né? Nas calçadas municipais. Então, é a observação que eu preciso fazer em relação a esse requerimento, né? Quero aproveitar a minha fala, né, que os senhores fizeram aqui algumas indicações de extrema relevância para o nosso município, né? Então, mas quero fazer uma constatação que, na verdade, não foram bem solicitações, mas foram notícias para a gente, né? Porque os senhores afirmaram que vai realmente ser asfaltada essas determinadas ruas, que vai haver essa reforma lá no nosso ditão, que vai acontecer aí o cartão alimentação junto ao SUAS. Então, fico imensamente contente com as notícias que vocês trouxeram para nós, porque é de extrema importância para o nosso município que o nosso dinheiro, que é o dinheiro público, ele seja bem investido. É isso que a gente quer de uma gestão municipal. Que sejam realmente feitos asfaltos, o povo merece, o povo precisa. Quem é que gosta de morar em rua de estrada de chão? Ninguém gosta, né? Se a gente pudesse asfaltar todo o município aí, com certeza, né, todos nós iríamos aplaudir de pé. Porque bem isso, é para isso que o dinheiro público deve ser utilizado, ele deve retornar para o povo, para o bem do povo. E nós, como vereadores, legisladores e fiscais, qual que é a nossa principal função aqui? É fiscalizar, é entender que essa empresa precisa fazer um bom trabalho, nós temos que cobrar que seja feito um bom trabalho, que o projeto saia bem feito lá de dentro do executivo, que a licitação não seja fraudulenta, que não tenha nenhum tipo de problema. Isso aqui é a nossa função. E eu tenho certeza que vocês estão dispostos a isso. Assim como vocês afirmaram aqui que nós podemos contar com vocês nas fiscalizações, né? Vocês também podem contar com nós para debater esses assuntos aqui. Nós ficamos imensamente gratos quando vocês souberem aí já de antemão as situações, a gente também quer participar, né? Porque acho que isso é importante, nós representamos o povo e vamos caminhar, então, junto para que isso realmente se efetive e que os 10 vereadores sejam fiscais da lei, sejam fiscais do dinheiro público e também sejam ferramentas de levar boas notícias, de promover aí pedidos, indicações, solicitações que sejam boas aí pro viver da nossa comunidade. Então, deixo aí as minhas considerações em relação aos requerimentos. Aproveito a minha fala. Obrigada, senhor presidente. Era isso. Senhor presidente. Com a palavra, Marcos Roma. Então, explicar um pouco sobre o requerimento. E hoje a gente está falando informações de forma cíclica, né? A gente comenta do saudoso Clempos. Eu trabalhei com ele, tive a grata oportunidade de trabalhar com ele. Eu digo que se vocês admiram ele como pessoa, se vocês tivessem trabalhado um dia com ele, vocês iam admirar muito mais. Então, essa questão é pessoal dele, como o próprio professor Osmar comentou, era incrível. A visão dele, apesar do pouco estudo, gente, isso daí é algo que deve ser citado, porque foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira e teve poucos momentos para estudar, mas ele tinha uma visão tão ampla das coisas que hoje o executivo discute a transformação da Secretaria do Meio Ambiente em uma fundação, sendo que quando o senhor Clempos criou o parque, ele já tinha essa ideia, para vocês verem quanto que a visão dele era adiantada. Isso é bem importante. E também comentando sobre as coisas cíclicas, a gente tem esse requerimento, falando sobre o piso tátil, eu junto com as nobres colegas, fomos com o responsável pela obra e mostrei o porquê de ter um afastamento entre o piso tátil
e um obstáculo, que a gente chama dentro da acessibilidade como obstáculo, né? Qualquer coisa que esteja no meio do caminho se chama obstáculo. Sabe quem que me explicou isso? Saudoso Zezinho. Inclusive, na campanha passada, a esposa dele era candidata a vereadora, fez um pedido, um alerta e um vídeo em formato de protesto na administração passada, ainda não essa que se reelegeu, que era do senhor Beto Faria, quando foi feita a abertura, né, do calçadão, a abertura parcial do calçadão. Inclusive, eu colaborei para o vídeo, mesmo sendo um candidato possivelmente de situação, né, eu colaborei, eu que filmei o Zezinho explicando e a esposa dele explicando por que deve ter esse afastamento. Na época eu já tinha essa noção que, indiferente de que lado a gente estivesse, a gente só tem um lado, né, que é o lado da população. E o Zezinho mostrou, ele com a sua esposa, se vocês quiserem depois, eu tenho o vídeo salvo, que está no meu celular, inclusive, dele mostrando, explicando o porquê de ter esse recuo, que é o tempo de resposta entre a audição dele e a ponta da vareta, né? E já dizendo de antemão que quando esse serviço ele é executado de uma maneira com que o deficiente não possa utilizar, é dinheiro jogado fora. Vamos ser bem sinceros. É ter um carro de 4 portas que só abre as 2 portas da frente, né? Então não adianta, né? Então esse é digamos que assim, o nosso pedido e o nosso anseio, porque a gente verificou algumas obras aqui, como o companheiro Maurício falou, inclusive no interior, a gente teve lá, não ganhamos cerveja do pessoal, saímos tristes, né? Você ficar 3 dias andando no interior, não sair sem uma cerveja, né? É complicado. Mas tudo bem, diz que na próxima eles vão fazer um churrasco para a gente lá. E comentar, né, que em algumas obras a gente mesmo aquele contexto estando fora do projeto, a empresa ela aceita a nossa sugestão. Caso esse que ocorreu na rua João Sabat, que é onde a gente teria uma tubulação de 40, que quem entende um pouco sabe que é uma tubulação coletora, inclusive, que não serve para ser feito uma via de escoamento. E começa no início e vai até a metade da rua com uma tubulação de 40. Chegando lá, conversando, até parabenizo o dono da empreiteira por disponibilizar os funcionários para nos ouvir. Foi ligada essa tubulação de 40 a uma tubulação pré-existente de 80. Assim, digamos que de certa forma não vai ser necessário fazer um aditivo, né? E a gente conversou com eles, inclusive, porque eles vão pedir um aditivo para um outro piso que vai ter que colocar um tachão maior. Então, se economizou de um lado e eles pediram para nós, ó, a gente vai ajudar vocês aqui e vocês, em contrapartida, nos defendem na hora da gente pedir esse aditivo, porque esse terreno aqui já está poroso e precisa de um tachão maior. Então, essa questão que a gente enfatiza é de você ir lá, entender o projeto, entender que, muitas vezes, a empresa está, digamos que de certa forma errada, mas que essa errata delas está no projeto, né? Então, como aconteceu na Alfredo Maier, onde a errata estava no projeto e numa segurança dele de não se indispor com o risco de ter o provimento dele impedido de ser recebido, ele disse, não, como está no projeto, eu vou fazer, porque senão eles não vai ser aprovado o meu pagamento. É uma segurança deles, gente. A gente não pode oprimir eles de fazer isso porque eles estão seguindo o projeto à risca, porque para receber eles têm que seguir o projeto à risca. Então é muito importante a gente verificar, né, essas normativas para que o projeto saia, né, e a gente não esteja recebendo um carro de 4 portas que só funciona as 2 portas da frente. Muito obrigado. Continua em discussão? Senhor presidente. Com a palavra do Rosmar. Só queria complementar as falas sobre a questão da fiscalização, que nosso principal papel, vereadora Juliana, é realmente fiscalizar o executivo e buscarmos soluções em conjunto para os problemas encontrados. Fiz parte do executivo, a eleição no governo passado, e uma das coisas que mais eu incentivava a todos os funcionários era que eles apresentassem sugestões e críticas.
Porque acredito, vereadora, que a gente só cresce se a gente aceitar as críticas e depois de aceita, tentar ver se está certo ou está errado, fazer um diagnóstico, fazer uma análise e discutir com todo mundo e dar uma resposta. Tenho a certeza que esse governo não tem medo de críticas. Nós, que somos da situação, apresentamos muitas questões que carecem melhoramentos. Agradecemos vocês por estarem fazendo esse trabalho. Não se abstêm de fazer o trabalho, continuem fazendo. E também, em segundo plano, nós também trabalhamos para buscar recursos e para buscar melhorias para a comunidade. E esse é um trabalho que nós nos dispomos a viajar, a fazer, a buscar. Sei que vocês conversaram com deputados, e se precisar, vão a Brasília mesmo, não tenham medo de gastar diária, vão para lá, que vocês podem ir a Florianópolis, se sabe que o dinheiro está lá, e aí com a conversa inteligente que vocês têm, com certeza vocês irão conseguir, junto aos seus pares, tanto na esfera estadual como federal, trazer recursos para Canoinhas. Como nós também não vamos parar de fazer isso. Claro, a gente vai a Florianópolis, a gente vai a Brasília se precisar. Pretendo ir, quem sabe, semana que vem, porque agora até o dia 1º de março, Marcos Homer, vereador Marcos Gomes, o prazo para se colocar nas emendas, né? Então, as emendas parlamentares de 1º de março, eu peço que vocês nos ajudem, né? Todos vocês que façam isso, porque, de repente, agora essas emendas impositivas, o dinheiro vem. Antes a gente fazia, prometiam, e na hora de realmente acontecer, a coisa não vinha. A gente lembra que no último ano como deputado, o deputado Antônio Aguiar, ele colocou a emenda, a gente pediu 1.100.000, e para reformar a Escola Castelo Branco e construção de mais uma sala no CI Fernando Pessoa. E a gente colocou e achávamos que não ia vir. E a coisa veio, nós estamos fazendo uma reforma que vai mais de 1 milhão lá na Escola Castelo Branco, com uma contrapartida bem pequena do município, comparando com a dimensão da obra. E também, lá no CI Fernando Pessoa, está quase terminando as salas de aula, então modernizou-se o CI. Até na próxima semana, se possível, trarei fotos para mostrar. Então, esse trabalho parlamentar da crítica e da busca de recurso, que tenhamos nós essa harmonia aqui dentro para fazermos ele em conjunto. Porque nós jamais iremos nos furtar de criticar, mas também de buscar recursos que vai melhorar a qualidade do nosso povo. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 025 de 2021. Requerimento número 026 de 2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Marcos Homer, Juliana Maciel e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando informações a respeito dos contratos número 115/2019, 07/2020, 15/2020, número 68/2020, número 69/2020, número 70/2020, número 58/2020, número 91/2020, 82/2020, que tem por objetivo a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. Em relação às planilhas de medições e vistorias realizadas, solicitamos que seja encaminhado cópia de todas as planilhas de medições realizadas até este momento, devidamente assinadas
pelos engenheiros fiscais responsáveis. Encaminhar cópia de diário de obras. Encaminhar cópia de nota fiscal dos serviços já executados. Em relação à ART, anotação de responsabilidade técnica, encaminhar também cópia de ART dos engenheiros fiscais das obras, representando o município de Canoinhas, que é a contratante. E encaminhar cópia de ART do engenheiro responsável pela execução, representando a empresa terceirizada contratada. Está em discussão o requerimento 026 de 2021. Com a palavra o vereador Marcos Romen. Todas essas especificações aqui são importantes, né? O vereador Osmar Liskovski sabe da importância da medição. Em frente à casa dele estava sendo feito um asfalto que tinha 15 centímetros a menos de cada lado, né? Então, se você for pegar numa extensão de 3 quilômetros, você vai ter um desconto bem grande, né? Então, é importante a gente saber todos esses detalhes aqui, para que a gente possa realmente, se não fosse o vizinho do Osmar ter ido com a trena naquele dia lá, chamado até a polícia, né? Essa foi, não sei se você se lembra, na época que foi feita a São José, existia um erro de medição ali, inclusive. Foi há muito tempo atrás isso, mas para vocês verem como naquela época, né, já era levantado isso. Então, essa questão. Então, a gente precisa de todos esses dados para que a gente possa fazer realmente a conferência e não ser injusto com ninguém, né? Então, dai a César o que é de César. Isso é muito importante. Até peço perdão por citar a sua rua, mas foi um fato que ocorreu realmente, né? Então, a gente teve esse acompanhamento, isso lá no passado, então a gente tem que saber desses dados ali para a gente saber fazer todas as conferências, isso é muito importante. Muito obrigado. Continua a discussão? Presente. Com a palavra, a vereadora Juliana. Obrigada. Só para complementar rapidamente, em relação a essas planilhas de medições, me perdoem qualquer equívoco, porque a gente também é ser humano, às vezes erra, né? Mas a gente não encontrou isso no portal da transparência, essas informações, que por óbvio que se tivesse lá, como tem os contratos, os documentos de licitação, a gente não precisava pedir, né? Mas como isso não foi encontrado, se tiver, não está fácil de achar, a gente fez o requerimento para solicitar, para que a gente, porque realmente essas planilhas de medições são muito importantes, né? Para saber se o que foi contratado realmente está sendo executado, é como se fosse aquela uma planilha de fiscalização, né, do serviço. Então, era só isso mesmo, só para complementar. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 027 e 028 de 2021, de autoria do edil Osmar Liskovski, requer que seja encaminhado ofício à senhora Suelen Adur Wojniak, coordenadora regional de educação, solicitando que seja encaminhado cópia às escolas estaduais e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de educação interino, solicitando que seja encaminhado cópia às escolas municipais, parabenizando os diretores, corpo docente e todos os profissionais que atuam nas escolas, pelo planejamento, organização e execução dos planos de contingência para o retorno das aulas em nossas unidades educacionais. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador autor. Colegas vereadores, de repente parece meio redundante, porque não passa mais da nossa obrigação fazer isso, mas se vocês, e o Marcos aqui é prova disso, soubesse o estresse que deu, o trabalho que deu para organizar esses planos de contingência, uma coisa totalmente fora da realidade do processo educacional. E todos se empenharam o máximo possível para poder fazer, nos mínimos detalhes,
porque nós estávamos pensando em crianças, em gente, e professores e profissionais da educação. E já me manifestei aqui que pessoalmente eu era até contrário à volta às aulas, pela proximidade da vacina que está aí. E se repercute já no estado de Santa Catarina a proliferação do vírus meio estudantil. Então, em Canoinhas, a gente percebeu que todos fizeram da melhor maneira possível e o resultado está aí. Não sei se os senhores acompanharam, as senhoras acompanharam, mas as escolas nossas foi tudo tranquilo, as escolas estão numa tranquilidade, não se vê nenhuma possibilidade do vírus se dissipar nesses meios, a não ser quando sai dos portões da escola. Aí o transporte escolar tem outra regra, as crianças vão para a rua, mas ali dentro do ambiente escolar, e até que eu quero que o Marcos complemente isso, a gente vê que realmente todo o estresse que passou merece sim ser reconhecidos. Os diretores, o corpo docente, aliás, todo o pessoal da escola seja parabenizado pela maneira que planejou e está executando esses planos. Seria isso. Senhor presidente, só complementando, o professor Osmar, eu vou chamar assim porque é meu colega de trabalho, inclusive trabalhamos alguns anos juntos. Era bem desgastante fazer todo esse plano de contingência, continuar trabalhando, né? Ouvi muitas vezes a sociedade dizendo que nós estávamos recebendo para ficar em casa, né? Era triste você ouvir isso, né, de pessoas próximas a você, inclusive verificando todo o cuidado que você estava tendo para tentar levar para esses alunos uma educação de qualidade, na medida do que a gente tinha de limitação. Agora, com o retorno, estarei amanhã cedo já em sala de aula, né? Então, sou professor, estou vereador, sou professor de sangue, meu avô era professor, minha bisavó era professora, minha tataravó tem escola com o nome dela, minha mãe era professora e eu sou professor. Então, foram 4 gerações de professores. Isso está no meu sangue e gostaria de parabenizar o professor por parabenizar. Você agradecer é um ato de humildade e de respeito próprio. Não é aquela falácia que dizem não fez mais do que a sua obrigação. A partir do momento que a pessoa que faz algo certo e não é parabenizado, ela pensa 2 vezes antes de fazer novamente algo certo, porque ela não está sendo motivada a isso, né? Então, a gente vê muitas vezes quando sai moções de parabenização aqui dessa casa, o pessoal fala, mas era a obrigação dele. Não, é nossa obrigação assumir que ele fez um bom trabalho. Parte de nós agradecermos. E dizer para os nobres colegas que, se tiver um tempinho, né, adentre uma escola e verifique todos os cuidados que nós estamos tendo, nós, quando eu digo nós, porque eu estou lá dentro, para que esses alunos eles tenham o máximo possível de distanciamento. Isso vai desde a entrada do aluno até a alimentação, né? Então, esse acompanhamento. Então, se os senhores tiverem essa oportunidade, adentrem uma escola, peçam para a diretora, para o responsável, para que possa verificar, e vocês vão ver o bonito trabalho que está sendo feito, né? E essa é a nossa resposta para a sociedade. Gostaria novamente de agradecer ao colega, né? E dizer que eu gostaria de assinar junto, e tenho o dever de assinar junto como professor, e se ele me permitir, eu vou assinar junto. Muito obrigado. O vereador Osmar. Sim, vereador, é um direito do senhor, como professor atuante, assinar junto para avisar nossos colegas, os demais, se quiserem também. Eu acho que a profissão nossa é tão nobre, não é por ser nossa, né, mas a profissão do ser professor é tão nobre que acho que todos nós deveríamos assinar para parabenizá-los. Eu quero aqui parabenizar toda a classe da educação pela profissão. Portanto, ninguém
sabe nada se não tiver um professor, né? Então, o professor, ele é o tudo nas nossas vidas. E eu concordo de que nós possamos fazer em conjunto mesmo, né? Eu tenho dentro de casa minha esposa, que também é professora, e reconheço não somente por ela, mas como toda a classe dos educadores. Está em votação. E está aprovado por unanimidade dos senhores. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito o vereador William informar se tem vereador inscrito para falar sobre assuntos pessoais. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores que nos acompanham nesse momento, eu queria tocar num assunto bem do momento, e acho que é o momento mais alto que ele se encontra, que é a pandemia, né? A gente tem ouvido muita coisa, a gente tem visto amigos da gente, familiares da gente, a gente tem acompanhado em todos os setores, né, da sociedade, a pandemia está lá instalada e alguém está contaminado, positivou. Alguns têm sido recuperado, a grande maioria, graças a Deus, tem se recuperado. Alguns têm ficado com sequelas, né? Eu sei que na minha família, um membro da minha família positivou, e já faz uma porção de dias, e ele até hoje não sente o cheiro, ele não voltou, sabe? E outros que estão aí fazendo tratamentos, que já se recuperaram do vírus, mas continuam em tratamento e com sequelas. Eu pedi à nossa comunidade, pedi à nossa sociedade, pedi em todos os segmentos, vamos nos cuidar, vamos usar nossas máscaras, vamos usar e saber usar elas de forma adequada, correta, vamos usar o álcool em gel, sempre, eu tenho no meu carro, embarco no carro, já uso, né? Vamos tentar, a gente sabe que por mais que você cuide, ainda pode acontecer. Mas vamos nos esforçar, vamos nos dedicar a ter esse cuidado. O distanciamento, eu acho que é o principal e o primordial. Se nós tivermos o certo distanciamento, isso vai ajudar muito. Porque nós estamos vendo Santa Catarina em estado gravíssimo, nós temos acompanhado as nossas UTIs superlotadas, né? Nós temos acompanhado regiões como do Oeste, Chapecó, que está em estado de calamidade, que precisando, até nesse momento, acho que a grande parte dos segmentos estão parados ou vão parar a partir de amanhã. E para que nós aqui, na nossa região, no Planalto Norte e em Canoinhas, nós não tenhamos que parar, porque a hora que nós pararmos, nós vamos trazer sequelas financeiras também. Mas para isso não acontecer, eu acho que é o cuidado, esse imenso detalhe de cada um estar refletindo, se conscientizar e se cuidar. Eu sei que eu estou falando aqui, de repente, é um fala para não acontecer, mas pessoas precisam ter esta consciência. Ela é de extrema importância. Atividades como jantares, boates, eu sei que são segmentos importantes na sociedade, mas de repente, nesse momento, as pessoas precisam ter essa consciência e olhar isso com mais carinho, né? A gente sabe da importância do segmento, dos empresários que vivem disso, até das próprias pessoas que gostam, que querem sair, porque passa o dia estressado, passa o dia com muito trabalho, com muita dedicação, e chega em algum momento que ela quer sair. Mas peço especialmente aos jovens, que tenham muita vitalidade, que tenham muita disposição, que parem, que pensem, que eles podem estar levando
a contaminação para dentro da sua casa, para o seu avô, para o seu pai, para o seu tio. Então, de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, cada um faça o seu exame de consciência, reveja os seus processos do dia a dia, por onde você anda, com quem, aonde você está, para que não leve, que nós não tenhamos aí um caos e de repente ter que parar parte do segmento econômico da nossa região em função de nós não nos cuidarmos. Eu vendo aqui o professor Osmar, e parabenizar o professor Osmar pelo empenho que o senhor tem nessa secretaria, pelos 4 anos que o senhor trabalhou lá e que muito bem conduziu essa secretaria, juntamente com toda a sua equipe naquele momento e agora. Eu sei que o senhor tem o seu dedinho junto lá para que estejam as coisas acontecendo, dos cuidados com esse plano de contingência para que os alunos, professores e profissionais em todas as áreas que estão dentro da educação possam ter pelo menos um pouco mais de segurança e que realmente estejam extremamente conscientizados da importância de ter todos os cuidados. Então, da mesma forma, em todos os demais segmentos da nossa sociedade, que todos tenham os devidos cuidados. Então, em virtude de tudo que está acontecendo, eu não podia deixar nesse momento de me expressar e falar sobre esse momento que estamos vivendo e que eu diria, se não, talvez, um momento de maior gravidade que nós estamos passando aqui no Planalto Norte. Obrigado, senhor presidente. Segue a ordem. Vereador Romer. Eu gostaria, na verdade, dar uma explicação pessoal, mas também a explicação de um trabalho de uma das secretarias do nosso município, que é importante a população saber como é que funciona o modus operandi das roçadas do nosso município. Creio que a maior parte dos senhores, entre semana passada e essa, receberam solicitações de roçadas, tanto em passeios, prédios públicos, e a gente sabe o esforço, quem está diariamente ali acompanhando, dessas equipes em fazer a manutenção. A gente teve um período longo de chuvas e o mato cresceu valendo, gente. A gente pode acompanhar, o mato cresceu valendo. Existe um cronograma pré-determinado para que essa manutenção seja feita, e esse cronograma tem em vista a logística do trabalho. Então, muitas vezes, quando a pessoa vem e traz para nós essa solicitação que a gente diz que já está no cronograma e a pessoa até, de certa forma, é ríspida conosco, é difícil para a pessoa imaginar que tem que começar a roçar da Vendelim Mesker e ir até o postinho de Marcílio Dias para que seja aproveitada essa logística, para que seja potencializado o trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente diz que está no cronograma, a gente não está dando desculpas, muito pelo contrário, a gente já foi. Eu vejo aqui, muitas vezes, e os outros também, que a gente vai lá, leva uma solicitação, essa solicitação já foi feita por um outro colega, né? Eu com o companheiro Vilmar já tivemos isso daí, de eu pedir para um funcionário, de repente, chegar os 2 funcionários com solicitação minha e dele para fazer a roçada na Adolfo Badin, ali na pracinha da Adolfo Badin. E existe um modus operandi, né? E a gente vai tentar procurar respeitar. E eu, quando tanto qualquer uma das secretarias diz que está no cronograma, eu não indago, porque eu sei que toda vez que a gente passa alguém da fila, tem alguém que estava na fila anterior que vai ter que ficar esperando, e essa logística deve ser cumprida, né? Então, ninguém é melhor que ninguém. E já explicando que esse serviço da manutenção da poda será feito, né? Tivemos alguns problemas com os funcionários, tivemos internações e deu uma atrasadinha no cronograma, mas que ele será feito e que toda a solicitação é levada. E se está no cronograma, a gente não discute a ordem do efetivo trabalho. Seria isso, então, que é algo que a gente recebeu a semana toda, quase todos nós tivemos pedidos com relação a isso, e só explicar o modo de operação e a nossa modo de ação também diante dessa requisição. Muito obrigado. Segue a ordem. Mais ninguém inscrito, senhor presidente. Só poucas palavras que quero falar sobre o vereador Osmar tem citado, o vereador Vilmar, sobre a pandemia. Então, a vacina começou a
ser produzida em vários países, estão sendo vacinados. Nosso país está um jeito devagar, mas acredito que a vacina vai chegar. Também temos a notícia de um vírus chamado de a variante, muito mais nervoso que o coronavírus. Então é assim, nós devemos tomar os cuidados, devemos se proteger, mas aquele que estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele vai descansar. Então praga nenhuma poderá chegar. As doenças venham. O possível, o homem dá o jeito. O impossível, nós temos que entregar nas mãos de Deus. E temos que agora entregar esse problema nas mãos de Deus, pedir a Deus o livramento dessa terrível peste que está assolando a humanidade na face da terra. Mas isso é o Apocalipse que está se cumprindo. Então, somente Deus poderá nos livrar. Temos que tomar o nosso cuidado, temos que nos proteger. Mas temos que lembrar que existe um Deus que tudo pode e pode nos livrar disso daí. Eu declaro encerrada esta reunião, não havendo mais nada a tratar, marcando outra para o dia 1º de março, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.